Para começar, vamos ler o enunciado do exercício e vamos fazer essa leitura de uma maneira que a gente tente encontrar as informações necessárias para a construção do modelo, né? E que a gente não pode esquecer que esse modelo é composto da função objetivo e as restrições. Então, começando. Um sapateiro faz 6 sapatos por hora se fizer somente sapatos. E 5 cintos por hora se fizer somente cintos. Essas informações do, do tempo que o sapateiro gasta para fazer os produtos dele, elas são informações relevantes. Então vamos... Opa, deixa eu mudar aqui, deixa eu voltar. São informações bem relevantes. Então vamos marcar aqui, ó. O sapateiro faz 6 sapatos por hora se fizer somente sapatos. 5 cintos por hora se fizer somente cintos. Ele gasta 2 unidades de couro para fabricar uma unidade de sapato e uma unidade de couro para fabricar uma unidade de cinto. Mais uma informação relevante, não tem a ver com a informação que foi dada em cima anteriormente. Então vamos marcar, fazer a marcação. São 2 unidades de couro para fabricar uma unidade de sapato. Uma unidade de couro para fabricar uma unidade de cinto. Sabendo-se que o total disponível de couro é de 6 unidades. Essa informação do total de couro tem a ver com o que nós marcamos ali anteriormente. E que o lucro unitário por sapato é de R$ 5,00 e o de cinto é de R$ 2,00. Essa é uma outra informação que eu vou marcar. Então, lucro unitário por sapato R$ 5,00 e de cinto R$ 2,00. Pede-se o modelo do sistema de produção do sapateiro, se o objetivo é maximizar seu lucro por hora. Tá? Então vamos observar de novo. Vamos observar, né, essa palavra por hora que apareceu aqui em cima e está aparecendo aqui no lucro por hora. Vamos destacar. Então vamos para a construção do modelo. Antes de mais nada, precisamos definir quais são as variáveis de decisão. O que são variáveis de decisão? São aquelas que são determinantes para a construção do modelo. Em problemas que envolvem lucratividade, as variáveis de decisão serão indicadas pelos itens que gerarão receita ou lucro, né, do fabricante. No caso aqui eu falei fabricante, pode ser um comerciante, uma palavra em moda, empreendedor, né? Nesse caso aí o sapateiro, a gente pode considerar um empreendedor. Então, literalmente falando, se trata do produto que será vendido, tá? Nesse exercício está bem explícito que as quantidades de sapato e de cintos que são fabricados e que depois posteriormente ele vai vender, são as nossas variáveis de decisão, tá? Dessa maneira a gente pode escrever assim, ó.
variáveis de decisão. Vou colocar quantidade, vou abreviar, de sapatos produzidos. X. E a quantidade de cintos produzidos. X2. Bom, uma vez definidas as variáveis de decisão, precisamos agora escrever a função objetivo. Como a gente disse antes, devemos buscar no texto as informações de lucratividade dos produtos que foram fabricados, não esquecendo que trata-se da construção de um modelo que busca exatamente isso, o lucro. Então, vamos olhar aqui no texto justamente essa parte que trata do lucro aqui, ó, que a gente marcou de vermelho, ó, o lucro unitário por sapato, R$5. E o lucro unitário por cinto, cada cinto, R$2. Então, vamos colocar aqui. Então, a função objetivo, vamos escrever aqui, ó. Função objetivo. Maximizar o lucro, que eu vou chamar de L. Maximizar Vamos analisar. Cada unidade de sapato produzido gera um lucro de R$5. Bom, 1 vai gerar um lucro de 5 vezes 1. 2, 5 vezes 2. 30, 5 vezes 30. Então, se eu produzir X uma unidade, que é a proposta ali, quando a gente estabeleceu as variáveis de decisão, o meu lucro vai ser dado por 5, gerado por sapatos, obviamente, vai ser dado por 5x1. Então, eu vou escrever assim, ó. O lucro, vamos começar pelos sapatos, 5x1. Para os cintos produzidos, a gente vai fazer um raciocínio análogo. Tá? Cada unidade de cinto são R$2. Produzido e vendido, R$2. Então, 2 vezes 1. Se eu vender 3, produzir e vender 3, 2 vezes 3. 50, 2 vezes 50. Para a produção de X2 unidades, vai ser 2 vezes X2. Então, a gente vai escrever aqui. Dessa forma, a gente tem agora a função objetivo. Chegou a hora da gente buscar as restrições, né? Que vão ser imposições que o sistema coloca e que são expressas como uma relação linear. Né? O que é uma relação linear? São relações onde as equações ou inequações não aparece expoente nenhum, diferente de 1. Né? O expoente sempre é 1. Não vai aparecer x ao quadrado, não vai aparecer x ao cubo. Também não vai aparecer logaritmo, não vai aparecer exponencial, não vai aparecer função trigonométrica. Tá? Entre outras que poderiam aparecer. Vamos lembrar o seguinte, não pode esquecer que nas restrições as variáveis de decisão também aparecem. Ok? Então vamos lá no texto buscar mais informações agora para a construção dessas restrições. Vamos lá naquela informação que está grifada de amarelo. O sapateiro faz 6 sapatos por hora. Então vamos aqui relembrar, ó, 6 sapatos por hora. Se fizer somente sapatos.
e 5 cintos por hora se fizer somente cintos. Com essas informações aí, ainda não é possível escrever a nossa relação linear. Mas podemos notar que a informação por hora ela aparece 3 vezes nesse enunciado. Aparece essas duas que eu marquei agora e naquela última lá que tá sublinhada de verde. Né? Então, sabemos que 6 sapatos são produzidos em 1 hora. 1 hora, lembrando, né? São 60 minutos. Então vamos escrever o seguinte. Deixa eu trocar aqui a tinta da caneta. Vamos lembrar o seguinte. Se produzimos 6 sapatos em 1 hora, 1 hora são 60 minutos. Para produzir um sapato, umzinho só, uma unidade, o tempo gasto vai ser 60 dividido por 6, que dá 10 minutos. Da mesma maneira, vamos raciocinar da mesma maneira para os cintos, né? Então, se produzirmos 5 cintos em 1 hora, para produzir um único cinto, uma unidade, a gente vai gastar 60 dividido por 5, que são 12 minutos. E por que a gente utilizou 1 hora como o tempo necessário aí para fazer essa construção? Ora, por conta do enunciado do exercício. Né? Sendo assim, podemos escrever na equação da nossa restrição. Né? Então vamos colocar aqui, não só essa, vamos começar a escrever as outras. Então eu vou colocar aqui o capítulo das restrições, parte das restrições. Bom, para produzir um sapato, são necessários 10 minutos. Para produzir, então, vamos lá, 10 vezes 1. Tempo gasto 10 vezes 1. Para produzir 3, 10 vezes 3. Para produzir 80, 10 vezes 80. Então, para produzir x1, que é o nosso objetivo, a gente vai gastar 10 vezes x1. Então, vou colocar aqui a restrição do tempo. Então, para produzir x1 sapatos, eu gasto 10, um tempo de 10x1. A mesma coisa para cinto. Para produzir cada cinto, um cinto, são 12 minutos. Então, 12 vezes 1 para produzir um cinto. O tempo em minutos para produzir 7 cintos, 12 vezes 7. O tempo em minutos para produzir 17 cintos, 10 vezes 17. 12 vezes 17. Então, o tempo necessário para produzir x2 cintos vai ser 12 vezes x2. Então a gente acrescenta esse tempo aqui na restrição. Então, mais 12 x2. Sendo que o limitante, esse tempo, o tempo limitante está escrito lá por hora, né? É o limitante, é a restrição de tempo, por hora, sempre por hora. Então a gente não pode exceder 1 hora, ou seja, a gente não pode exceder os 60 minutos. Então a gente vai escrever menor ou igual, no máximo
60 minutos. Essa informação, ela não está assim, não está tão explícita. Depende muito da nossa interpretação de fazer essa colocação. Então, até 1 hora. Né? Vejam bem, nunca passa de 1 hora. Então, se ele falar exatamente 1 hora, seria igual a 1 hora. Como ele fala por hora, né, existe uma diferença. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois me contatem que a gente conversa sobre isso. Né? Então, voltando ao texto. Né? Então, vamos ver agora a informação, aquela informação que está toda sublinhada em azul. Né? 2 unidades de couro, né? O sapateiro gasta 2 unidades de couro para fabricar 1 unidade de sapato e 1 unidade de couro para fabricar 1 unidade de cinto. E ainda sabendo que o total disponível de couro é de 6 unidades. Então, a gente pode observar, né, que para cada unidade de sapato produzida, a gente gasta 2 unidades de couro. Então, 1 unidade de sapato, eu vou gastar 2 vezes 1 a quantidade de couro. Né? 3 sapatos, 2 vezes 3. 7 sapatos, 2 vezes 7. X1 sapatos, 2 vezes X1. Então, eu vou colocar aqui uma restrição, quantidade de matéria-prima. A gente começa 2x1, ou seja, para cada x1 sapatos produzidos, a gente gasta 2 unidades de couro, 2 vezes x1. Para cada cinto produzido, a gente gasta 1 unidade de couro. Então, 1 cinto, 1 vezes 1 couro. 3 cintos, 1 vezes 3 couro. 10 cintos, 1 vezes 10 de couro. X2 cintos, 1 vezes X2 de couro. Então aqui a gente vai ter mais 1 vezes X2. A quantidade de couro disponível é de 6 unidades, então a gente não pode passar de 6 unidades. Muito bem, finalizando o modelo, agora a gente precisa indicar as restrições de não negatividade, né, que representam a garantia de que as quantidades dos produtos não sejam valores negativos. Podemos perfeitamente ter uma produção de 0 sapatos ou 0 cintos, mas valores negativos não representariam nenhuma coerência, né? Por isso a necessidade da gente escrever esse tipo de restrição. Então vamos colocar aqui uma terceira restrição, C, não negatividade. Então, x1 maior ou igual a 0, x2 maior ou igual a 0. Então, dessa maneira, a gente encerra a proposição do modelo que foi solicitado nesse exercício 1.